pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa aula é de inglês e a gente vai falar sobre um verbo que vocês conhecem muito. Eu só não sei se vocês conseguem dominar, porque é passado ao longo do ensino fundamental e revisionado no ensino médio o verbo to be, né? E ninguém aguenta mais isso na escola. E eu garanto a você que você vai aprender isso hoje, pelo menos a forma geral dele. Você vai aprender comigo hoje em uma única aula. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Existem muitas formas de aprender o verbo to be, né? Eu vou passar aqui a parte estrutural que está dentro das gramáticas, que eu compreendo ser um método muito bom. Eu sei que tem muitas pessoas que ensinam a falar inglês, a escrever, a ouvir por outros métodos, eu sei disso, né? O objetivo da aula aqui é fazer com que você leia e escreva usando o verbo to be, não propriamente dito em falar. Em falar você tem que treinar, ok? Esse é o objetivo, que é um objetivo muito bom. Ok, então veja só. Quando a gente fala no verbo to be, né, ou to be, a gente tem que pensar em algumas coisas que vamos colocar aqui na nossa aula. Primeira coisa, eu quero que você pense em três tipos de orações, né? Oração, todo mundo sabe que é uma frase com um verbo, né, que pode indicar uma ação ou um estado, ok? Eu quero que você pense em uma frase, ou melhor, em uma oração afirmativa, onde a pessoa está afirmando ou as pessoas estão afirmando alguma coisa. Quero que você pense em uma oração negativa e eu quero que você pense em uma oração interrogativa. Esses três pilares de orações: afirmativa, negativa e interrogativa. Você vai ter que focar nesses três pilares. E eu vou voltar nesses três pilares já já e você vai perceber o quão importante foram esses três pilares. Agora vamos lá. Vejam bem. Saindo um pouco dos pilares das orações afirmativa, negativa e interrogativa, nós temos os pronomes pessoais, né? Vamos fazer uma associação aos pronomes com o uso do verbo to be para fazer essas orações afirmativas, negativas e interrogativas. Mas o que é um pronome pessoal? Um pronome, ou os pronomes pessoais, tanto no inglês quanto no português, eles servem para identificar as pessoas do discurso, né? Quem fala, com quem você fala e o assunto, ok? E eles servem também para retomar algo que foi falado anteriormente, para você não ficar repetindo, ok? Basicamente é isso, né? Eu acredito que você já saiba a definição de pronomes por conta das aulas de português que você aprendeu na escola. Ok, então esses aqui são os pronomes pessoais em inglês, né? Eu acredito que vocês conhecem alguns deles, né? Ou algum deles você já deve ter visto por aí, né? E perceba, eu tenho alguns que estão em preto e esses três carinhas aqui estão em vermelho, beleza? Agora, o que significa cada um? Veja só, eu tenho aqui um I maiúsculo, né? Sem o pontinho, que eu falo I. Ele vai representar o nosso eu. É o nosso eu em inglês. Primeira pessoa do singular. Ok? O you, né? You. Aqui que eu coloquei aqui tem dois you, mas daqui a pouco a gente chega aqui. Esse aqui vai representar o você. Ok? O você. Ou o tu em espanhol. Mas aqui passando para o português. O você. Ainda falando do singular, temos o he, que vai representar o ele, né? Masculino, ok? O she vai representar o ela.
E o it. Quando eu ensino isso aqui na escola, eu geralmente coloco o item afastado, porque ele tem um caso em especial, que é, perceba que nos pronomes eu tenho o he, para representar a pessoa do sexo masculino, he. Eu tenho o she, para representar a pessoa do sexo feminino, e eu tenho o it. O que significa o it e o que ele vai representar? O it, ele vai fazer a representação com coisas ou animais, ok? E ele será o sujeito de uma oração. Em português nem toda oração tem sujeito, porque há verbos que não têm sujeito. Isso aqui é um outro assunto um pouquinho mais interessante, mas fica para outra aula. Em inglês, toda oração tem um sujeito. O sujeito, o ser que pratica a ação, enfim, é uma generalização bem simples do que é um sujeito. E o it, ele vai se referir a coisas, né? A sentimentos, a ações da natureza, a animais, né? Quando eu quero me referir a pessoas, eu uso o he para ele, o she para ela e o it, ele ou ela, geralmente referente a coisas, ok? Então, vou colocar aqui só ele ou ela. Ele, ela, mas com a explicação que eu acabei de dar aqui agora. Agora veja, eu passei do singular, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E aqui entra a parte do plural. Esse you aqui, a partir daqui, na verdade, eu vou ter as pessoas, ou os pronomes pessoais do plural, né? Seria o vocês, ou vós. Eu tenho we, you, aqui o you, vocês ou vós. Esse aqui é singular, esse aqui é plural. Você já deve ter visto isso no seu livro. We é o nós. E o they. They, ó, eles, barra, elas. Ok? Então, a questão de você falar é um treinamento aí da sua casa ou de cursinho. Aqui é uma aula para você absorver toda a definição do verbo to be, usar para escrever, usar para ler. Você vai conseguir ler o verbo to be aqui com essa aula. E reconhecer, né? Escrever e reconhecer. Eu sei que tem muitos professores de inglês que não gostam desse método de inglês, de escrever, ter que decorar, ter que marcar e tal. Assim, eu não vejo o inglês sem a língua materna, que é o português, e eu não vejo o inglês sem a gramática. Por mais que haja métodos que usem, você vai ter que passar por isso aqui, em algum momento. Então, é melhor passar por uma coisa assim, um pouquinho mais trabalhosa, mas você vai ter que passar e não é tão difícil, não é tão difícil. Então vamos lá. I, you, he, she, it, you, we, they, né? Eu, você, ele, ela, ele ou ela, referente a coisas, animais e o sujeito de uma oração. Daqui a pouco eu vou colocar aqui exemplos. You, we e they. Ok. A gente está com os pronomes pessoais, mas a aula é do verbo to be. O que, tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Agora que você sabe os pronomes pessoais em inglês, e aqui você vai ter que treinar, né? Vai ter que tentar escrever, tentar lembrar, você vai ter que forçar o seu cérebro a reconhecer, a fazer isso aqui, né? Porque você agora está com conhecimento do verbo to be, ou melhor, do pronome. Vamos agora para o verbo to be. Vamos lá. Pessoal, pensa assim. O verbo to be, a tradução dele tem 3 traduções, né? A tradução básica é o ser, estar. Mas ele também tem uma tradução chamada ficar. Nós não vamos trabalhar com essa tradução aqui agora. Ficar. Vamos trabalhar o verbo ser ou estar. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes por dia, né, no seu dia a dia, você usa o verbo ser e o verbo estar? Em inglês, to be representam 2 verbos. Na verdade, 3. Mas aqui nessa aula eu vou focar só em 2 porque é a tradução geral. Imagina, em português não. O ser é um verbo, o estar é outro verbo.
Quantas vezes no nosso dia a dia nós não usamos o verbo ser ou estar em português, né? Eu estou com fome. Você foi, ou melhor, você foi não, você estava doente, né? Eu não estou ocupado, né? Ela está chateada. Então você usa, eu estou com sede, você usa, isso é até inconsciente, né? Porque a gente vai usando, vai pensando. Esse é um verbo muito importante em qualquer idioma, ok? E no inglês, muita coisa vai depender desse verbo aqui, porque por isso que ele é muito falado. Agora vamos ver se ele é muito estudado, né? Porque é bem tranquilo. Então veja só. Quero que você marque aqui, ó. Tradução básica do verbo to be, ser ou estar. Mas lembrando que ele ainda tem uma outra tradução. Mas vamos deixar isso aqui de lado. Agora, tá bom, professor. Eu sei aqui, o senhor falou aqui da tradução. Beleza. Mas como é que ele fica em inglês? Dentro desse cara aqui, vão sair o am, que é o nosso am, significa ser ou estar. Vai sair também o is e vai sair o or. Todos os três aqui significam ser ou estar. Am, ser estar. Is, ser estar. Or, ser estar. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Você já sabe a tradução, você já sabe as formas do verbo to be. Vamos relacioná-los, né? Relacioná-las, as formas, com os pronomes pessoais para a gente fazer algumas frases, né? Lembrando, não esqueça dos pilares: afirmativo, negativo e interrogativo. Eu vou dar uma pausa aqui, vou apagar aqui alguma coisa para a gente botar no próximo bloco. E aí, pessoal, ok, voltando, né? Dei uma apagadinha aqui, fiz uma observação aqui e agora vamos colocar o verbo to be relacionado com os pronomes para a gente criar uma oração. Já de cara já. Agora veja, essas primeiras orações que vamos fazer, ela está na forma afirmativa. Não esqueça. Eu apaguei aqui as traduções dos pronomes pessoais e apaguei aqui as traduções do verbo to be. Mas você já deve estar forçando o cérebro para ver o que significa cada um. Então vamos lá. Veja só, como é que eu digo na forma afirmativa? Opa, uma coisa que eu esqueci, no tempo presente, né? Ali no tempo presente, o que seria o tempo presente? O tempo presente é quando a gente fala, ao mesmo tempo que a gente fala, a nossa ação ou o nosso estado. Só lembrando aí, o tempo presente, forma afirmativa do tempo presente. Então, veja só, como é que eu falo eu sou? Quando eu falo eu sou, em português, né? Eu sou professor. Eu sou advogado, né? Eu sou, deixa eu ver, baixinho. Então você está usando a forma do presente, né? O tempo presente e fazendo uma afirmação. Como é que ficaria em inglês? Olha, você já sabe que o eu, I, e você sabe que esses três carinhas aqui, eles representam o verbo to be, né? Eles vieram daqui to be e significam ser, estar. Agora vamos conjugar agora. Eu, I, am. Para o eu, para o I, a gente vai usar só. Esse aqui só vai aparecer uma vez, que é com o I, o am. Então, coloca aí no seu material. Aí ficou I am. Ok? Eu sou. Agora lembrando, são duas traduções. Né? No português eu uso um verbo, no inglês com to be são duas traduções, na verdade três, mas estamos trabalhando com duas. Né? I am vai significar eu sou barra estou. Ok? Então, anota aí.
Professor, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? O contexto, a situação do que está acontecendo, ok? You, o you, ó, vai vir o or. Então, ainda no presente, no tempo presente e na forma afirmativa, eu vou dizer você é ou você está. Você é barra está. Olha só, né? Forma presente, o é aqui é o verbo do verbo ser, né? Está. Em inglês, duas traduções, né? Vai depender do contexto. You are, você é, você está. Agora, para o he, ó, aqui é bem tranquilo. Vamos usar o is. Ó, is para o he, is para o she e it. Is para o it. Deixa eu só apagar aqui para não. Agora, o que significa o he? Ele. Para eu falar ele é ou ele está, ok? He is. Ele é barra está. Mesma coisa. She, ela. Ela é barra está. Agora aqui, ele ou ela para coisas. Aqui eu vou trabalhar com alguns exemplos um pouquinho mais adiante, ok? Mas eu vou colocar aqui para ele barra ela barra é está. Ok. Veja só que a gente está fazendo a colocação dos verbos, né? Das formas verbais do verbo to be, né? O am, que entrou com o eu, né? O is, que entrou com he, she, it, e o or, que é o mais usado, né? Ele entra com you no singular aqui na tabela, vai entrar com esses três também no plural, beleza? Aqui a gente vai pegar a tradução como vocês, como a gente viu na tradução anterior, quando eu coloquei aqui a tradução, né? A primeira parte da aula. Então, you or, só para a gente sinalizar aqui, ó, you or, a gente fala do plural aqui, essa parte plural, esse you plural, esse you singular. Então ficaria, como é que ficaria a tradução aqui? Vocês são, opa, não é agora você é, aqui é plural. Vocês são, barra, não é agora está, é estão ou estão. Estão, beleza? You are, vocês são, vocês estão, ok? Pode significar também você é, você está, vai depender do contexto, da situação, né? Dos falantes, das pessoas que estão ali. We, o que significa we? Nós. Então, we are, também vai entrar aqui o or. Nós, plural, né? Nós, segunda pessoa do plural. Nós somos, opa, barra, nós estamos. Não, fala sério se isso é difícil. De eles ou elas, né? Eles ou elas. Eles ou elas, o quê? São, barra, estão. Ai, meu Deus, meu S tá horrível. Ficou pior ainda. Estão. Ok. Eu acabei de conjugar o verbo to be no tempo presente na forma afirmativa. É isso aqui. I am. You are. He is. She is. It is. You are. We are. They
or. Eita, esqueci aqui o or aqui, ok? Você tem que anotar isso aí, você tem que treinar. Forma afirmativa do verbo to be no presente, ok? Seria aí o presente do indicativo, beleza? Agora, lembrando, forma afirmativa, presente, a gente vai ver agora a forma negativa, tá bom, pessoal? De volta aqui, vamos lá. Forma negativa, pessoal, assim, é muito simples, bem tranquilo, veja só. Você agora vai negar, né? Você está usando o tempo presente em uma forma negativa. A gente diria em português que é uma forma negativa do indicativo, ok? Para negar, muito simples. Você vai precisar de um carinha aqui que vai auxiliar na negação, que é o not. Olha só, o not. Not significa não. Não. Agora veja, vamos negar com o verbo to be. Quando eu quero negar com o verbo to be, eu uso o not. Eu tenho que usar o not. Ele é amiguinho desses amiguinhos aqui, ó, desses carinhas aqui. Então, vê só como é que fica. I am, eu sou, estou, ok? Bloco anterior. Como é que eu falo? Como é que eu digo eu não sou ou eu não estou? Muito simples. Só acrescentar o not após o verbo to be. You are, acrescento o not após o verbo to be. He is, verbo to be, coloco o not após o verbo to be. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Nossa, ficou chato, né? Repetir isso aqui também. Ok. Agora, perceba como eles leem, ok? Como nós leremos em inglês. Porque na ordem direta está assim, ó. Eu sou não. Eu sou não, eu estou não. Olha só como é lido. Eu não sou, eu não estou, ok? I am not. I am not. You are not. Você não é, você não está. He is not. He is not. Ele não é, ele não está. She is not. Ela não é ou ela não está. It is not. Ele ou ela, ou o sujeito referente ao it, não é ou não está. Vamos fazer algumas frases daqui a pouco para você ver isso aqui mais tranquilo. You are not, forma plural aqui, né, na tabela. Vocês não são, vocês não estão. We are not, nós não somos ou não estamos. They are not, eles ou elas. Lembrando que o they pode se referir a eles ou a elas. Não são ou não estão, né? They are not. They are not. Agora, vamos lá. Tem um detalhe. Acredito que foi bem tranquilo essa parte aqui do not. Há um detalhe. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou apagar aqui. Há um detalhe muito interessante. Porque assim, na escrita e principalmente na fala, os nativos de língua inglesa, eles não usam assim, soltinho. Eles usam uma forma contraída. Dá para juntar isso aqui. Perceba que aqui eu tenho três palavrinhas, né? O eu, o verbo to be e a palavra negativa, né? O not. Eu posso juntar isso aqui, né? Vou juntar na forma tradicional da que a gramática ensina, ok? Tem as formas irregulares da linguagem coloquial que é normal ocorrer isso. Então, primeiro eu vou contrair sem o not. Eu vou contrair o verbo to be sem o not. E após isso, eu vou contrair o verbo to be com o not. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só
A forma afirmativa contraída, se é afirmativa, sem o not, para vocês perceberem como é que fica. O que eu vou fazer? Quando eu quero contrair aqui o I am, eu tenho que cortar do verbo to be a vogal. Então, fica eu vou usar um apóstrofo, que eu brinco falando que é uma vírgula voando, mas não é. É uma sinalização de contração e vou colocar o M. Olha como é que vai ficar. I am virou I'm. Ok? Aqui, ó, corta a primeira vogal do verbo to be. Estou contraindo a forma afirmativa, ok? Do presente. Corta. Coloca o apóstrofo, né? Aqui coloquei aqui e usa. O que é que ficou quando você cortou? Ficou o RE. Olha como você vai fazer. Ele não fica tão grande, ok? Your, pronúncia, né? Mesma coisa. Não muda nada na tradução. A mesma coisa, ok? Aqui. Verbo to be, forma contraída, apaga essa vogal. Cadê? Apaga essa vogal. Repete. O ri. Repetiu o ri, coloca o apóstrofo. Coloca o apóstrofo. Cortei a vogal do verbo to be, que ficou S. Olha só. Vou colocar aqui. Ó. Engraçado, quando fica esse S, tem um som aqui de Z. O nosso objetivo não é pronunciar corretamente aqui essa aula, porque é uma aula de gramática, de conceituação, ok? Mas eu vou falar para você a pronúncia. His é um sonzinho de Z, não é um sonzinho de S, ok? Mesma coisa aqui. Corta aqui também, corta aqui também. Então, repete o pronome. Isso deve ser anotado e treinado, revisado, na verdade, né? Ok? Ok. Então, he is, forma normal, contraída, his. She is, contraiu, she's. It is, forma contraída, it's. Ok? Geralmente não tem muito som de Z nessa aqui não. It's, pode ser também. E não, it's. Ok? Vai depender um pouco. Vai depender um pouco de regiões, da pessoa que fala e tal. Aqui, mesma coisa, né? You or, mesma coisa aqui, só que aqui é plural. Corta a primeira vogal. Repete. You, coloca o apóstrofo. Tem que colocar o apóstrofo, senão tá errado, viu? Né? We are, we are. We were. Ok? Essa aqui é um pouquinho mais difícil de pronunciar, mas tem que treinar. We were. They are, contrair, they are. They are. Ok? Então, eu contraí a forma afirmativa do verbo to be. Vou contrair a forma negativa no próximo bloco. Anota isso aí, direitinho, marcando, treinando, fazendo algumas observações, ok? No seu material, tá bom? Até o próximo bloco. Ok, pessoal? E aí?
Voltando aqui agora, vamos ver a forma contraída no tempo presente com o verbo to be, ok? Forma contraída negativa, né? Negativa. Olha aqui o not que já coloquei aqui. Então veja só. Eu tenho duas formas de escrever e de falar em inglês de forma contraída. Ou eu vou contrair o pronome pessoal com o verbo to be, ou eu vou contrair o verbo to be com a partícula not, ok? Com a primeira pessoa do singular, I'm, né? Está contraído, né? Eu sou, eu estou, você já sabe disso. Gramaticalmente, eu só posso usar I'm not. Coloquialmente, usa-se essa contração aqui, ó, né? Coloquialmente, né? Mas gramaticalmente está incorreto. Mas eu coloquei aqui só para você ter essa observação, beleza? Agora aqui, ó, está contraído o pronome pessoal com o verbo to be, né? Você pode falar you're not, você não é, você não está. Mas você também pode escrever assim, ó. Pegar o not e contrair com o verbo to be. Ó, olha como é que fica. Coloca o verbo to be, que é o or com you. Não pode esquecer o relacionamento de cada um. Coloca o N, né? Coloca o apóstrofo e coloca um T. Então, olha como é que ficou. Isso aqui é resultado do or mais not. Quando eu contraio, fica aren't. Aren't. Então, eu posso falar you aren't. You aren't my friend. Né? Acho que vamos criar daqui a pouco orações. Ou eu posso falar you're not my friend. You're not ou you aren't my friend. Beleza? Posso escrever assim e escrever assim. Assim é mais comum, tá? Na escrita e na fala. Como é que fica aqui? He's not. He's not. Como é que eu vou contrair isso aqui? Eu vou tirar o verbo to be, uma segunda possibilidade, como eu fiz aqui, né? Possibilidade 1, possibilidade 2. Aqui eu vou colocar, posso falar, vou usar o not com o verbo to be. O is, você sabe que com he é o is. Coloca o N, simbolizando o verbo to be, o not, o apóstrofo e o T. Então ficou, eu posso falar he isn't ou he is not. Né? Posso falar he isn't ou he is not. Isso aqui é resultado do is mais not. Então aqui você percebe, não, sério, você acha que isso, você está achando isso aqui muito difícil, pode ter muitas informações, né? Pode ocorrer muitas informações aqui, mas que é muito difícil, como o pessoal fala e tal, não tem condição, isso aqui não é muito difícil. Tem coisas em inglês mais difíceis, ok? Então, como é que a gente vai ficar aqui? Vamos fazer aqui, ó. Colocar de vermelho, porque eu relacionei vermelho. Is, apóstrofo, que é igual a is mais not. Mesma coisa, é o mesmo joguinho aqui, ok? Que é igual a is mais not. Aqui, como é que fica aqui a tranquilidade? Aqui, mesma coisa, daqui, só que aqui é plural, né? You're not. Vocês não são, não estão. You're not here. Vocês não estão aqui, mas vocês não são daqui. You're not here. Então, contração com o verbo to be e o not. Apóstrofo. Cuidado com esse apóstrofo para você não contrair errado, tá? Que é o mesmo que or mais not. Tranquilidade. We were not, você pode falar ou escrever assim, ou você pode falar we aren't, ok? Igual verbo to be
mas not. They are not. They are not. They are not or they aren't. Você percebe que com o or é bem tranquilo, porque ele se repete mais vezes do que o is e, obviamente, do am, que é só uma vez só. Pronto. Terminamos a forma contraída do tempo presente, né? Em inglês. Nós vimos a forma normal, vimos a forma do presente, né? O tempo presente, a forma afirmativa. Vimos a forma negativa do presente e vimos as contrações, tanto da afirmativa quanto da negativa. Meio caminho andado. Agora a gente vai observar a interrogativa. E daí vamos fazer algumas frases, criar algumas frases aqui com o que a gente tem visto até aqui, tá bom? Ok, agora vamos aprender a escrever uma interrogação em inglês, né? A fazer uma oração interrogando com o verbo to be. Coloquei aqui os pronomes pessoais aqui. Perceba que eu trouxe um pouquinho mais para cá. Isso tem um motivo. Vamos lá. Quando eu quero fazer uma pergunta em inglês, além da entonação, que isso é um pouco diferente em português. Por exemplo, em português eu falo assim: você está com fome? Você está com fome? Tem até o tá, né? A forma coloquial do verbo estar. Você está com fome? Você não está faltando aula, né? Você não está doente, né? Perceba que a entonação ela vem, né? E em inglês, tanto a entonação quanto uma coisa que vai fazer a se entender de forma bem rápida que é uma interrogação. Vamos lá. O eu. Qual o verbo to be com I? É o am. Quando eu quero interrogar, eu coloco o verbo to be antes do pronome, ok? E sinalizo no final da oração com a interrogação. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Só isso. Só isso. Professor, se vier uma forma negativa, interrogando, o not ele vai aparecer sempre após o verbo to be. Sempre. Ele não pode aparecer antes. Agora, o verbo to be ele tem que ficar antes do pronome. Ok? Deixa eu dar alguns exemplos aqui, já para a gente começar a brincar com as nossas frases. Vamos lá. Se eu falar assim... você. Vamos escrever em português para a gente poder pensar em inglês. Você não é você não é meu. Vou apagar aqui. Irmão. Perceba que essa oração aqui, ela está em português, óbvio, né? Como é que eu passo isso para inglês? Bom, você tem que saber que aqui é vocabulário, que o meu em inglês é my, e irmão é brother. Eu gosto de escrever com outro formato de letra em inglês. Brother. Ok? O que me interessa é você construir isso aqui.
como é que fica? Né? You, singular, né? Tanto no singular como no plural, por isso que depende do contexto. Será you mesmo. You. Como é que fica aqui a formação? Vem primeiro o não ou vem primeiro o verbo? Em inglês. Aqui eu posso usar de duas formas. Ok? Eu posso usar contraído. You're not my brother. Ou eu posso usar assim. You aren't my brother. Ou seja, observe aqui o que eu fiz. Usei a forma contraída só com o pronome. E aqui usei a forma contraída com o not. Para traduzir, passar para o inglês. Você não é meu irmão. You're not my brother. Ou you aren't my brother. Ok? Tranquilo? Vocês conseguiram aí? Fazer agora? E se eu quisesse colocar de uma forma interrogativa? Não tem problema. Se eu quisesse perguntar assim, você não é meu irmão? Em português, como é que ficaria? Vamos pensar. O que vem primeiro numa interrogativa com o verbo to be? O que vem primeiro? O verbo to be. Ele tem que ser o primeiro da oração. Então, ficaria or. O or só vai casar com opa, vai casar com you. Agora veja. Nas interrogativas, na gramática, não é usado a contração, ok? Quando for perguntar em inglês gramaticalmente, se usa ele não, é a forma não contraída. Mas nos filmes, nas séries e tal, é contraído. Então, você, aqui gramaticalmente, você vai usar or not you, my brother. Interrogação. Né? Começou com or, virou uma interrogação. Nos filmes, na linguagem coloquial, no dia a dia, eles usam assim, ó, a forma contraída. Aren't you my brother? Ok? E aí? O que é que você me diz? Tá tranquilo até aqui? Vou colocar agora um monte de frases para a gente passar para o inglês. Para a gente colocar em prática o que a gente viu na formação das frases. Ok? E ainda tem o tempo passado. A gente viu o tempo presente. Né? Também tem um passado, o past, na afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? E aí, pessoal? Voltando aqui. Gostaria que vocês copiassem essas frases, né, no seu caderno, no seu material e tentassem vertê-las, né, transformá-las para o inglês. Né, porque traduzir do inglês para o português é tranquilo. Vamos forçar o cérebro a passá-las para o inglês, que aí você vai ter que trabalhar o tempo, você vai ter que trabalhar a negativa, a afirmativa e tal. Façam isso aí que eu vou corrigir agora, tá? Dá uma pausa aí e faz. Pessoal, a primeira oração aqui, em português, tá? Você está falando sério, né? Eu vou colocar aqui algumas palavras de vocabulário. Em inglês, eles têm uma expressão muito interessante para falando sério, tipo, é isso mesmo? Sério? Que é serious. Serious. Então, eu quero que você, aqui, se preocupe com o verbo to be e os pronomes. Verbo to be e os pronomes. Verbo to be e os pronomes. Verbo to be, negativa e pronome. Né? Verbo to be, pronome. Essa aqui é especial, que é com o it. Tá bom? Vou explicar essa aqui. Verbo to be, pronome. Então, como é que fica aqui? Perceba que aqui eu tenho uma interrogação. Então, como é que eu faço? Inverto. Ok? Verbo to be para trás, pronome depois e uso o serious, right? Então, pessoal, você tem que saber que com você, com o you aqui,
qual é o verbo que está relacionado com cada pronome. Se esquecer disso, vai errar. Aqui é que está um pouco a dificuldade, mas com prática você consegue. Or, né? Are you serious? Olha só. Tipo, é sério mesmo? Você tá falando sério? Are you serious? Ok? Tranquilo. Aqui, essa aqui. Como é que é doente? Doente aqui eu vou colocar aqui vocabulário. Sick. Né? Linda. Beautiful. Né? Aqui. Here. O bem. Aqui vai ficar fine. Mas poderia ser outras palavras. E amigos, você sabe que é friends. Opa, esqueci aqui. Esqueci aqui o E. Beleza. Agora vamos vertê-las, né? Verbo to be, pronome negativo, verbo to be e pronome. Vamos lá. Aqui eu estou afirmando sem interrogar, ok? E sem negar também. Ele está doente. Então, he, verbo to be. Aí vai ficar o seu gosto, usar contraído ou não, né? He, pode usar contraído. He is sick. Ele está doente. Ou he is not sick. Beleza? Ela é linda. Beautiful. She. Olha a relação aqui. She, ela. Is. Aqui eu não vou usar contraído não. She is beautiful. Opa, olha a negativa aqui, ó. Elas. Elas é o pronome they. They. Agora, veja só. Olha aqui. Primeiro vem o not e vem o verbo to be. Primeiro vem o verbo to be, seja ele contraído ou não. Vamos fazer sem ser contraído. They are not here. Olha que massa. They are not here. Eles, né? Ou elas, aqui eu coloquei elas, não estão aqui. Ok? Nós. We. Tranquilo, né? Estamos. Por exemplo, we are, sem ser contraído. We are, não pode colocar aqui we are okay. Ou we are fine. Fine é muito bem, né? Que seria aqui ótimo. Mas vamos traduzir como bem. We are fine. Ok? E isso aqui, por que eu coloquei um asterisco aqui para usar aqui o it? Vamos lá. Eu vou fazer uma frase, eu ainda não falei sobre o it aqui, uma frase, mas vamos falar sobre ele agora. Né? Eu vou passar essa frase aqui para o inglês, mas eu quero que você preste atenção nela aqui, ó, no que é o verbo to be. Não essa parte de pintar, porque eu não ensinei a conjugação com outros verbos. Então vamos lá. Eu. Mas aqui você já saberia que o eu é o I. Pintar. I, aqui é pintei, né? Olha, passado. I painted a cadeira. I painted the chair. The chair. Vírgula. É aqui que eu quero que você saiba. Ela, em português aqui, fez uma referência à cadeira. Mesma coisa aqui vai acontecer no inglês. Eu tenho que usar o he, o she ou o it para fazer a referência a chair, a cadeira. É óbvio que eu tenho que usar o it, porque o it está sendo usado para se referir a um objeto. It. Então,
E aqui, como é que fica? Ela é vermelha. It is. Melhor, ela é velha. It is old. It is old. Né? Ela é velha. Ou você poderia contrair. It's old. It's old. Ok? Perceba que eu usei aqui na segunda parte da oração, né? O pronome que se refere à cadeira. Mesma coisa em inglês, né? Em português aqui se refere o ela. O problema é que o ela, escrito em português, é ela para pessoas também. Já no inglês, não. Eu tenho que usar o it. Vamos terminar aqui. Eles são amigos, né? Eles. They são or friends. Friends. Essas frases vão ajudar você a praticar, né? E você também pode formar frases. O que vai mudar aqui é o vocabulário. Você precisa de um dicionário, de um aplicativo, ou você precisa ler ou assistir séries ou jogar games que você anote as palavras, observe as palavras com o verbo to be que vão aparecer. A parte de vocabulário é única e exclusivamente esforço do aluno, ok? Finalizamos o verbo to be no tempo presente, na forma afirmativa, negativa, interrogativa e as formas contraídas, ok? Vamos finalizar agora com o tempo passado. O tempo passado, nos nossos próximos blocos, na forma afirmativa, negativa, interrogativa e também contraída. Então, para você se esforçar. Muito trabalhoso, mas não tão difícil. Eu tenho certeza que você não está achando. E aí, pessoal? Agora voltamos para aprendermos a forma do tempo passado do verbo to be. A gente estudamos até agora a parte presente, né? O tempo presente. Mas como em português, um pouquinho diferente. O verbo, em inglês, existe também o tempo passado, né? E a gente vai observar de novo aquele mesmo esquema. Se ou está, daqui vão vir duas palavrinhas que vão formar o nosso passado. Was, were. Was, were. Ok? Como é que eu digo em português o passado do verbo ser ou do verbo estar? Ora, presente, era, né? Passado, ou está, presente, ou estava, ou estavam no plural, passado. Você não pode esquecer dessa linha de temporal, ok? Estava ou era, lembrando dos dois significados, estavam ou eram no passado, ok? E aí funciona da mesma forma como o verbo to be no presente. Agora, vamos lá. Cada um vai ter que pegar aqui a sua forma pronominal, né? O seu pronome pessoal. I, eu, vou pegar were ou was. Eu vou ficar com o was. I was. Eu era, eu estava. E a forma negativa? Só acrescentar a regra, ok? O not após o verbo to be. You were. You were. Você era ou você estava, tá bom? E aqui, ó, bem tranquilo aqui. He was. He was. She was. It was. Was. Chegou no plural, volta ali o were, né? Vocês ou vocês eram ou estavam, ok? Vocês eram ou vocês estavam. Duas traduções. No passado. We were. They were.
Olha só como é que ficou. Tranquilo, ok? I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were, ok? Eu era ou eu estava, você era ou você estava, ele era, ele estava, ela era ou ela estava, ele ou ela, referente a coisas ou animais, era ou estava, vocês eram ou estavam, nós éramos ou estávamos, eles ou elas eram ou estavam. Para fazer a forma negativa, né, para você negar, no passado, a mesma coisa. Coloca o not após o verbo to be. Agora, como é que você vai traduzir? Observando. Eu não era ou eu não estava. Você não era ou não estava. Ele não era, ele não estava. Ela não era ou ela não estava. Ok? Ele ou ela não era ou não estava. Observando aqui o it, para onde ele é empregado. Vocês não eram ou vocês não estavam. Nós não éramos ou nós não estávamos. Eles ou elas não eram ou não estavam. Trabalhoso, cansativo, chato, às vezes para algumas pessoas. Mas é sério, eu quero que você se pergunte se você está achando isso aqui difícil. Está achando isso aqui difícil. Professor, para eu fazer a interrogativa, o mesmo processo. Verbo to be, início, a interrogação após. É o mesmo processo. O que você não pode esquecer que was é o passado do verbo to be, né? E ele vai ser usado no singular, com a exceção daqui do you, que é o were, e no plural, nas demais pessoas do plural, eu vou usar o were, ok? Então, bem tranquilo. Deixa eu colocar uma frase aqui como exemplo para a gente fechar aqui o passado. Vamos supor que eu queira dizer assim. Elas não estavam em casa. Ok. Em português. Elas não estavam em casa. Como é que vamos verter isso aqui para o inglês? Com a que a gente acabou de aprender aqui o verbo ser ou estar no passado. Estavam, né? Um acontecimento passado. Olha, elas, they. Eu coloco nota aqui, muita gente, os alunos erram muito porque eles acham que é a mesma sequência. Not, aqui, não. O verbo vem primeiro, ok? O verbo vem primeiro. Então, they, was, were. Were. They were not. Professor, a forma contra ele, tem como contrair isso aqui? Tem. Calma lá que a gente vai chegar lá. They were not at home. Elas não, aqui ó, não é depois, não estavam em casa, at home, ok? Vamos fazer a forma contraída para a gente finalizar o passado do verbo to be. O processo de contração vai seguir a mesma regra do verbo to be
no tempo presente, ok? A mesma regra. Eu vou colocar aqui para você, um pouco maior para você observar, ó, was, verbo to be no passado, mais not é igual a was, repete was, coloca um N, apóstrofo e um T, ok? Was not, contraído fica wasn't, was not, contraído fica wasn't, beleza? E agora com were. Were mais not, contraído, repete were, coloca o N, o apóstrofo para marcar a contração e o T. Were not, weren't. Were not, weren't. É um pouco chato de pronunciar, mas o objetivo aqui da aula é você escrever e ler, ok? Isso pode ser treinado na sua casa ou em um cursinho que você esteja fazendo para ficar mais tranquilo, beleza? Agora sim a gente pode fazer a contração aqui, seguindo o modelo de contração do verbo to be no passado, né, mais o not. Como é que ficou aqui, ó? Was, I wasn't. Eu não era, eu não estava, só que está contraído. You were not, you weren't. You weren't. He was not. Was not aqui. She was not. She wasn't. It was not. It wasn't. E aqui ficou tranquilo, né? You weren't. Opa. Finalizamos o verbo to be no tempo presente e no tempo passado. Agora vamos para o nosso último bloco que a gente vai aprender a construção dele no futuro, que é bem tranquila. Presente, passado, futuro. Espero que você esteja praticando aí, exercitando. Isso não adianta você observar essa aula, assistir, anotar, sem praticar. Não vai aprender. Tem que forçar o cérebro, beleza? Espero que vocês curtam aí. E agora finalizar com o verbo to be no futuro. Na ideia de um estado ou de uma ação no futuro. No caso, o verbo to be de um estado, beleza? Mais uma vez, a gente tem os pronomes como referência e vamos usar uma palavrinha que vai nos ajudar a colocar o verbo to be no passado, que eu acho que também vocês já observaram ela em algum momento na vida de vocês. Will, né? O verbo to be, né? O verbo to be ele ficará no futuro porque o will vai ajudar ao verbo ficar no futuro. Então, observe, vamos lá. Todos os pronomes receberão o verbo will. Todos. Então eu vou colocar aqui para... Ai meu Deus. Para o I. You. Professor, mas ele vai vir antes do verbo to be? Isso. Ele vem antes do verbo to be. Agora, veja só. Você pode pensar que eu coloquei o will para todos os pronomes pessoais que você vai colocar a forma correspondente do verbo to be para cada pronome, né? Por exemplo, aqui o eu, você poderia fazer assim, no presente, né?
I will am. Não, estaria errado. Olha como é que vai ficar. Eu diria até mais simples. Ó, você vai usar o be, seu estar. I will be. Só isso. Eu serei. Né? Ele coloca o verbo to be no futuro. I will be. You will be. He will be. She will be. It will be. You will be. We will be. They will be. Observe. Você será ou você estará. Ele será, ele estará. Lembrando das duas traduções. Ela será ou ela estará. Ele ou ela, referente ao it. Será ou estará. Agora aqui no plural. Vocês serão ou vocês estarão. You will be. Nós seremos ou nós estaremos. They will be. Eles ou elas serão ou estarão. Beleza? Professor, existe forma contraída com will e be? Óbvio, óbvio que tem. Antes da gente chegar na forma contraída, e a forma negativa? Perceba que eu me dialoguei um pouco mais explicando os modos, as formas presentes na negativa, na afirmativa, na interrogativa, para só colocar as peças no lugar de uma forma mais rápida, porque eu entendo que você conseguiu observar isso aí de uma maneira até lógica, ok? A forma negativa com will be, I will not be, né? Ok, forma negativa. A forma negativa, pessoal, o not, ele vai aparecer. Ele vai aparecer, vou colocar aqui. Vai aparecer. Então, sempre o not, né, vai nos ajudar com o verbo to be para negar o presente, o passado e o futuro. Então ficaria will mais not mais be. Então, se eu quiser falar assim, eu não serei ou eu não estarei, ficaria, deixa eu pegar aqui, will, I, will not be. Aqui seria a forma não contraída da negativa do futuro do verbo to be. I will not be. Eu não vou ser. Né? Ou eu não serei, né? A tradução. Não serei corretamente. Não serei ou não estarei. I will not be. Professor, tem como contrair isso aqui? É lógico que tem. Olha como é que fica a contração. A contração se dará. Deixa eu colocar aqui. Contração. Will not é igual, ó. Presta atenção agora. Want. Ó. Isso aqui, will not, eu contraio como want. Will not se transforma em want. E o verbo to be, só colocar em seguida. A forma dele natural. Beleza? Então, se eu quisesse falar assim, deixa eu ver. Eu não estarei lá amanhã. Eu não estarei lá amanhã. Vamos pegar aqui o exemplo com eu. Né? Eu não estarei lá amanhã. Né? Então seria I. Vamos lá para uma contraída.
won't be lá, there, tomorrow. Eu não estarei lá amanhã. I won't be there tomorrow. Ok? I won't be there tomorrow. Professor, e a forma interrogativa? Mesma coisa. Coloca o... Agora, na forma interrogativa, você vai colocar o eu antes dos pronomes pessoais. Eu vou colocar uma tabela para a gente ver. Ok, pessoal? Voltando aqui um pouquinho para esse bloco aqui. A forma do verbo to be na interrogativa no tempo futuro, ok? Coloca o eu antes do pronome e mantém a forma do verbo to be normal para após os pronomes, né? Will I be, né? Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will you be? Will we be? Will they be? Ou seja, serei ou estarei. Aqui, você será ou estará, né? Will be? Ele será ou estará, né? Interrogativo. Forma interrogativa no futuro, né? Lembrando que a gente está no tempo futuro aqui com o verbo to be. Não pode esquecer isso, né? Aqui, no plural, will be, né? Vocês serão ou estarão. Will be my friend, my friends. Will be my friends. Long time, né? Long time ou from here to decades, ok? Will be, né? Will be friends from now on to decades, né? Will they be, ok? É um pouco complicado para falar um pouco, né? Porque principalmente quem está começando, mas a forma estrutural, escrita e de leitura bem tranquila. Uma observação: existe uma outra contração que você pode fazer com o eu mais os pronomes. O eu mais pronome. Não com o verbo to be. O eu mais pronome. O eu mais pronome. Veja só. Observe aqui. He will. Ok? Eu não coloquei nenhum verbo após o will. Só coloquei he will, she will, we will. Perceba que se eu quiser contrair o pronome com o verbo, né, que seria aqui o verbo futuro, um auxiliar, eu elimino o W, coloco o apóstrofo aqui e deixo os dois L's, que indicam que aqui eu tenho uma contração de futuro. Beleza? Então, he will fica he will, né? É a língua que vai até a forma do pastel, né? Quando você fala pastel, né, a sua língua ela não toca no céu da boca, mas tem mais ou menos esse som. He will be, she will be, né? She will be, ok? Aqui você tem que observar a contração que eu posso fazer com o pronome e o eu e posso manter a forma aqui do verbo to be. Poderia colocar o not aqui? Não, estaria gramaticalmente incorreto. Quando vier o not, o eu sai e pode ser contraído com o not, como a gente viu no bloco passado. Ok? No bloco passado que vira want. Beleza? Então, pessoal, vamos para o nosso último bloco. Eu vou deixar aqui algumas frases misturando o passado, o presente, o futuro, a interrogativa, a negativa. E eu gostaria que vocês aí escrevessem e tentassem passar. Isso vai fazer com que você assimile, fixe o conteúdo do verbo to be. Vamos lá. Ok, pessoal. Aqui, trouxe aqui 7 orações misturadas, né, com o verbo to be no presente, no futuro, no passado. Gostaria que vocês aí anotassem, né,
take a note, tomasse nota, anotasse, e tentassem fazer observando o material, observando o que vocês estudaram até agora, né? E vou fazer aqui com vocês para a gente encerrar a aula do verbo to be, o verbo to be completo, aqui completaço, né? E vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira, né? Você não é meu amigo. Ó, não é presente. Verbo to be. Tem uma negativa. Como é que fica aqui? Rapidinho. You are, you were not, ou você pode contrair, you weren't my, o meu aqui, my friend. O objetivo agora é você usar o verbo to be com outras palavras. Aí você vai ter que observar várias outras palavras, vocabulário aqui, o aumento do vocabulário, ok? Então, se você fez assim, ó, you are not my friend. Frase número 2. Ela será, será uma médica. Um ou uma, antes de um substantivo, a gente vai usar um a ou um an. Isso aqui é próximas aulas, eu vou abordar isso aqui, tá bom? Ela, mas vamos com o que a gente sabe. Ela, she, será, qual é a regrinha? Will, sem contrair, né? Apesar que eu posso contrair aqui. Will será, will be, uma, coloca o a, doctor. She will be a doctor, ok? Ela será uma médica. Frase número 3. Eu estava com fome. Isso aqui é tranquilo, né? I estava. Olha o passado. Estava. Was. Tem uma palavrinha para traduzir essa expressão. Hungry. I was hungry. I was hungry. Estava com fome, faminto. Nós estávamos ocupados, ok? Nós, tranquilo. We estávamos, passado do verbo to be. Estávamos, olha. Ocupados, busy. We were busy. Nós estávamos ocupados. Observa aí que é o verbo to be no passado. 5. A casa é nova. A, o, a, os, as é o nosso artigo de, ok? Casa. A casa estava. A casa é nova. Presente. The house is presente. E, professor, por que is? Porque a casa se refere ao pronome it, tá bom? Então não poderia ser o or aqui não. Teria que ser o is, porque a casa se refere ao it. The house is new. Nova. Tranquilo? Isso aqui poderia complicar um pouquinho, mas vamos embora. Ele não estará, verbo to be no futuro, em casa amanhã, né? Ele não estará. Como é que fica aqui primeiro? A gente vai colocar aqui o não ou will. A gente vai colocar will sem contrair, para você observar melhor. Not be at home tomorrow. He will not be at home tomorrow. Ok? Ele não vai estar, a gente fala assim em português, né? Olha, ele não vai estar não, lá em casa não, amanhã não. Né? Seria, ele não estará em casa amanhã. E por último, elas eram. O verbo to be aqui no passado, no sentido de ser. Elas não eram amigas. They
They. Como é o passado agora do verbo to be? Eram. Eram. Were. Not. Que você pode contrair. Friends. Esse é o verbo to be que o pessoal fala tanto, que o ensino fundamental usa muito. Eu entendo os professores, eu entendo o sistema de ensino, que é difícil passar isso aqui às pessoas assimilarem por conta de vários contextos, né, várias situações, mas não é tão difícil. O que cabe aqui agora é uma complementação de vocabulário e exercitar. Simplesmente exercitar. Porque o conteúdo, basicamente, do verbo to be é isso aqui, né? Nós vimos ele no presente, na forma afirmativa, negativa, interrogativa. Ele no passado, forma negativa, interrogativa, afirmativa. Futuro, forma negativa, negativa e interrogativa. Então, o conceito é esse. O que o verbo to be, além de ser tão importante nesse quesito, ele será importante para entendermos outros assuntos e outras formas e modos verbais que nós não temos na língua portuguesa. Então, além dele nos dar esse entendimento de usar as orações como vimos, né, que a gente amplia muito a nossa comunicação, ele também vai ser usado para ampliar a nossa comunicação em outros assuntos que envolvam a língua inglesa que não contém ou não é tão similar ao português, ok? Eu espero que você goste. Isso aqui foi uma aula bem tranquila, verbo to be. Exercite. Se não se exercitar aqui, não vai adiantar de nada. E eu quero que você compartilhe para quem gosta de inglês, para quem faz pro Enem, para concurso e tal. Compartilhe, deixe um like, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, ok? See ya!